Agora, quem é que quer ouvir muito a voz de Deus, diga amém. Agora quer ver que melhora? Amém. Amém. Então, querido, em nome de Jesus, amém. Para que o meu espírito profético, amém, ele saia para fora, eu quero em nome de Jesus aí pedir a sua ajuda no glória a Deus, tá bom? Então, quando eu falar alguma coisa que haja concordância do Espírito, você fala amém. Se não houver concordância, amém, você diz amém do mesmo jeito, porque aí ajuda em nome de Jesus, tá bom? O nosso irmão Silvano vai ficar fazendo aquele fundinho ali abençoado que só ele sabe fazer, amém? Aquele fundinho lá, eu já combinei com ele, toda vez que eu não saber o que falar, ele aumenta o volume para me ajudar, amém? Vamos lá, gente, Lucas capítulo número 7, versículo de número 11. O tema da mensagem de hoje é este aqui, ó. Coloca lá em nome de Jesus. Tema da mensagem de hoje: recalculando a rota. Amém. Recalculando a rota. Vira para o teu irmão e fala assim: recalculando a rota. Amado, você já percebeu que hoje, amém, essa mensagem vai deixar você meio pirado na batatinha. Amém, eu não sei, aleluia, qual foi sua motivação, mas Deus vai falar com você em nome de Jesus. Queridos, quem aqui, na verdade é o seguinte, nós falamos muito sobre profetas, sobre autoridade profética, sobre algumas coisas, né? Mas o fato é que nós, aleluia, todos os dias, a grande maioria dos irmãos tem acessado um profeta que está sendo muito usado, né? Quem sabe qual é o profeta que muita gente está usando todos os dias? Tem um carinha aí, um GPS aí chamado, e um que a gente usa muito, que é o Waze, né? Quem já usou o Waze? Amém? Vou te falar uma coisa, cara, esse Waze é um profeta tremendo, é ou não é? Por quê, querido? Porque você entra nele, você liga nele, e ele te dá a hora certinha que você vai chegar em algum lugar. O cara é profético, né? Ele fala certinho a hora que você vai chegar. Então, amados, nós vamos hoje ministrar um tema, amém, baseado um pouquinho nisso, mas você vai entender, aleluia, que no final das contas esse tema, ele vai ser muito profético para a tua vida. E se fosse você, eu me segurava na cadeira aí em nome de Jesus, e abria muito o coração, amém, porque o tema é esse, né, Juninho? Coloca de novo aí. Tema da mensagem de hoje: recalculando a rota. Amém, eu gostei disso. Aleluia, né? Irmãos, e o fato é o seguinte: você entra no carro, é ou não é? Você liga o Waze, o profeta Waze, ele te dá a rota que você vai ir, é ou não é? Ele te avisa uma porção de coisas que vai acontecer no meio do caminho, é ou não é? Ele te avisa se tem buraco na pista, ele te avisa se tem polícia no caminho, ele te avisa se tem pedágio na trajetória que você vai, é ou não é? E constantemente, né, ele que é conectado ao satélite, né, conectado aí ao GPS, o que acontece? Constantemente ele vai falando com você algumas informações, não é? Vire à direita, vire à esquerda, não é? E quando, preste atenção, você pega uma rota, ou ele no meio do caminho ele encontra uma rota que vai te levar mais rápido, é ou não é? Ou que vai te tirar do trânsito, ou que vai te tirar dos problemas, ou que vai te facilitar a tua vida, o que acontece? Ele vai lá e aparece essa informação: recalculando a Tema rota. da mensagem de hoje: recalculando a rota. Coloca aí, vire à direita, vire à esquerda, é ou não é? A 200 metros mantenha-se à esquerda, quem já viu isso? A 200 metros mantenha-se à direita. Aleluia, né? Vamos começar. Pronto. Vamos começar. Amém? Vamos começar. Lucas capítulo de número 7, versículo de número 11 diz: o filho da viúva de Naim. Aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Está no NVI aí ou está na NVI? Então vou usar NVI. Vamos lá.
Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. Repete comigo, querido, fala: o filho único, tá fraco, filha, diga: o filho único de uma viúva. Agora repete comigo, fala: e uma grande multidão da cidade estava com ela. Bem forte, fala: uma grande multidão da cidade estava com ela. Amém? Eu vou continuar lendo. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Repete comigo, fala assim: jovem, mais forte, diga: jovem, eu te digo, levanta-se. Mais forte, diga: jovem, eu te digo, levanta-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um glória a Deus? Coloque a mão no teu coração. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Fale com o Senhor. Soberano Deus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, agora, Pai, Senhor, que o meu espírito apostólico, Senhor, flua neste momento. Que a tua palavra, Senhor, como eu tenho sempre falado, que é tua, não é minha, possa fluir, Senhor, em nosso meio, e possa gerar, Senhor, nos corações algo, Senhor, que talvez nunca foi gerado antes. Meu Deus, em nome de Jesus, vem com poder, com graça, com unção e com misericórdia, Senhor, e revela, Senhor, meu Deus, a tua palavra, aquilo, Senhor, que nós precisamos ouvir. Nos confronta, nos edifica, nos levanta, Pai, faz com esta igreja, Senhor, aquilo que o Senhor bem entender, Pai. A única coisa que eu te peço, Senhor, é que eu não fale, Senhor, nada por mim, nada de mim, mas que em tudo, Senhor, ao abrir a minha boca, Pai, somente o teu Espírito fale, somente, Senhor, a tua palavra, Senhor, seja verdadeira, e somente a tua glória se manifeste em nosso meio, e todo aquele que crê nisso, aleluia, durante 1 minuto, abrindo a sua boca, dizendo: glórias eu te dou, Senhor. Fala comigo, Deus, fala comigo, Deus, fala comigo, Deus, fala comigo, Deus, fala comigo, Senhor. Revela a tua palavra, revela a tua palavra. Querido, em nome de Jesus, durante 1 minuto, aleluia, vai glorificando, vai dizendo: Senhor, vem com a tua palavra, vem com a tua palavra, vem com a tua palavra, vem com a revelação, vem, Senhor, enche o meu coração, fala comigo, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Levanta a mão direita comigo e diga: Senhor, mais forte, diga: Senhor, o meu coração preparado já está para ouvir a sua voz. Diga então: fala comigo. Amém, amém e amém. Agora só quem crê que Deus vai falar muito, aplauda o Senhor da melhor maneira possível.
mas com mais força, amém? Oh, aleluia, agora mistura com glória a Deus. Aleluia. Bem, queridos, toda atenção é pouca. Então, como nós já fizemos aqui uma breve introdução, nós constantemente usamos o GPS e principalmente agora o mais usado é o tal do Waze, né? E constantemente no meio da trajetória aparece a informação recalculando rota. E eu não sei se você é como eu, porque eu sou muito metódico e muito direto naquilo que eu quero fazer. E sempre quando eu quero ir em algum determinado lugar, eu, mesmo que eu conheça o caminho, eu tenho ligado o GPS. Não porque eu não conheço o caminho, mas eu acredito que, amém, o GPS hoje é uma das melhores invenções do ser humano. Vou ser honesto, viu? Amém? Eu admiro o cara que inventou o GPS, que tem me ajudado tanto. Porque eu sou da época, querido, que a gente usava aquele guia. Quem já usou guia para ir em alguns lugares? Aquele negócio era terrível, um livro desse tamanho. E na maioria das vezes você não conseguia achar, virava, tinha guia que era invertida, era uma coisa terrível. Fala assim, era o sangue do cordeiro aquilo, né? É ou não é? E amados, e aí muitas vezes ainda você não conseguia chegar no lugar com guia, não. E você tinha que muitas vezes ir parando para poder pedir informações. E o que acontecia, querido? Obviamente que uma trajetória que às vezes seria curta e direta, às vezes você demorava muito mais tempo para chegar, é ou não é? E eu vou falar uma coisa, nós somos de uma geração hoje que nós queremos e precisamos, né? Andar mais rápido, nós precisamos chegar nos lugares mais rápido, visto que principalmente aqui em São Paulo o trânsito é caótico, enfim, tudo isso, mas não quero falar muito sobre isso. Mas o fato é que nós hoje não dispomos de tanto tempo quando nós dispomos antigamente, é ou não é? A bem da verdade, querido, que hoje as informações chegam muito rápido, e junto com as informações a necessidade também de estarmos nos lugares mais rápido e de uma maneira mais fácil. E eu não sei se você é como eu, mas eu ligo o GPS em qualquer lugar que eu vou para me auxiliar. E amados, e o que acontece? E às vezes aparece lá recalculando rota. E na hora que aparece recalculando rota, você já fica ligadão. Por quê? Qual é o desejo do teu coração? Na hora você fala, poxa vida, tomara que depois do recalculando rota apareça que o tempo de chegada vai reduzir, é ou não é? Porque às vezes ele recalcula a rota e aparece lá o quê? Que você ia demorar 5 minutos a mais, e aí no Waze ainda aparece assim, rota mais curta, você vai ganhar 5 minutos de tempo. Aquilo, aleluia, para quem tem pouco tempo, que nem eu, é uma glória, irmão. Amém? Você entra até no mistério dentro do carro, fala uns charabacantanaia doido lá. Mas é muito ruim quando recalcula a rota, aí você vê que na verdade você vai chegar mais tarde. E sabe o que eu acho interessante, queridos, amém? Que com tudo isso, então nós criamos alguns hábitos. E qual o hábito? De ser obediente ao GPS. Apesar que tem irmão que não é obediente nem ao GPS, né? Tem gente que é tão briguenta que briga com o GPS, né? Eu já falei isso já em algumas outras mensagens, né? O cara fala assim, ó, vira à direita, e fala, cara, eu sei o caminho, fica calado. Pô, desliga então o negócio, né? Não é? Aí tem aqueles que são mais antigos, que não querem se apegar a essa tecnologia. Como é que é? O meu sogro é assim, né? Amém? Você pode colocar o GPS, vão no GPS, ele fala que o GPS está errado. Fala na cara dura. Fala que, mas, o GPS está louco. Amém? Mas amados, o fato é o seguinte, é que nós, aleluia, nós usamos a tecnologia, nós nos tornamos dependentes da tecnologia, e nós acabamos sendo obedientes à tecnologia. É ou não é? Porque na maioria das vezes, se você não usar o GPS, não obedecer direitinho, você vai chegar mais tarde, não adianta. O negócio é um profeta, cara, é profeta mesmo, ele fala o horário e você chega lá. Pode glorificar, e quando chega lá é para glorificar de pé, igreja. É ou não é? Mas queridos, e se eu te falar, aleluia, que agora vai a minha loucura, né? Aquelas loucuras, aleluia. Mas não tá, isso não está na Bíblia, mas está em 1 Davi, capítulo 1, 5. Amém? Isso é de mim. E na verdade, queridos, a gente não compreende que há mais de 2000 anos atrás,
já existia um camarada que fazia papel de GPS, mudava direções de pessoas, mudava rumo de pessoas, mudava a vida de pessoas e mudava a rota de pessoas. Aleluia. Então, nós vamos falar hoje daquilo que eu gosto de falar muito, de um cara que eu sou apaixonado e falo ele constantemente, não me canso. Nós vamos falar do GPS de Jesus Cristo. Que nesse trecho bíblico que nós lemos, amém? Mudou a direção e uma rota, amém? De um grupo de pessoas e de uma viúva que estava indo em direção ao cemitério. Aleluia. E que quando encontrou com Jesus, Jesus mudou a direção da vida. E eu não sei se Jesus já fez isso na tua vida, mas já fez isso na minha vida também. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, e você vai entender que é tremendo, porque a viúva estava à frente, dirigindo o cortejo fúnebre, amém? E encaminhando e levando as pessoas até onde? Até o cemitério, aonde ela ia enterrar o seu filho. E a Bíblia diz que era o seu único filho. E olha que coisa tremenda, querido, porque eu quero esmiuçar com vocês aqui um pouco esse trecho bíblico que nós lemos. O Juninho vai continuar ali. E olha o que diz, nós vamos falar um pouquinho sobre algumas coisas através da Bíblia. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, amém? Sabe a primeira coisa que você deve compreender e perceber na Bíblia aqui? É que Jesus Cristo, coloca lá, filho, Ele sempre chega na hora certa, no momento certo, no tempo de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Veja, queridos, que a Bíblia está nos dizendo que Jesus Cristo chegou no momento que o cortejo fúnebre estava saindo da cidade de Naim em direção ao cemitério. E aí você vai entender, se você ler um trecho antes, você vai ver que Jesus, antes disso, ele estava em Cafarnaum, aonde ele curou, né, lá o filho do centurião. E para você entender esse negócio, Cafarnaum, que é uma cidade maior do que a cidade de Naim, ela fica distante a 50 quilômetros da cidade de Naim. Então, amados, perceba algo, Jesus Cristo estava lá em Cafarnaum e saiu indo para a cidade de Naim. A 50 quilômetros, se nós ligássemos o GPS de carro, essa rota daria mais ou menos 40 minutos de trajetória de carro. Mas todo mundo sabe que Jesus Cristo, ele andava de que maneira? A pé. E, queridos, onde Jesus Cristo ia, na grande maioria das vezes, ele era acompanhado por pessoas. E no meio do caminho, na grande maioria das vezes, Jesus parava. Afinal de contas, se é 40 minutos a pé, aliás de carro, quanto tempo Jesus demoraria se fosse caminhando sem parar, da cidade de Cafarnaum até a cidade de Naim? É difícil de calcular, quem está entendendo diga glória a Deus. E se ele parasse no meio do caminho, talvez demorasse mais, quem está entendendo isso diga amém. Então, queridos, Jesus Cristo, que tinha uma conexão direta com o satélite do Pai, aleluia, quem está entendendo diga glória a Deus. Ele que tem uma conexão direta, amém? Ele sai de Cafarnaum e ele vai andando até Naim. E ele chega no exato momento que o cortejo está saindo de dentro da cidade, indo em direção ao cemitério. Sorria para o teu irmão, diga para ele assim: Jesus chega no momento certo da tua vida para mudar a tua trajetória, para colocar uma nova direção na tua vida. Jesus não se adianta e nem chega atrasado. Quem crê comigo diga amém. Às vezes, querido, nós é que ficamos aí meio doidão, e nós é que queremos adiantar as coisas, nós é que queremos atrasar as coisas, e nós não compreendemos que não importa supostamente aonde você acredita que Jesus esteja, mas o que nós cremos é que Ele sempre vai estar na hora certa. Eu creio num Jesus que Ele sempre vai chegar na hora certa.
Ele sempre vai estar na hora certa e no lugar certo. Jesus se conectou ao Pai, saiu de Cafarnaum, já tinha feito milagre lá, e chegou na hora certa. Sorria para o irmão que todo, fala assim: não se preocupa não, pelo amor de Deus. Fala assim, fala para o irmão: fica gel, cara. Quem está entendendo, diga amém. Fica tranquilo, para de arrancar os cabelos. Aleluia. Para de dizer que Jesus não vai chegar. Para de dizer que Jesus vai demorar. Para de dizer que Jesus não vai fazer. Para de dizer, aleluia, que essa direção na tua vida tá, que você vai ser isso, que você vai ser aquilo, que você está limitado a viver uma vida terrível. Não, para com isso, porque Jesus vai chegar na hora certa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Chacoalha o teu irmão, aleluia, na hora certa, querido. Fala, não é tempo, não é antes, não é depois. Chacoalha o irmão, fala, na hora certa. Imagina, se nós ligamos o GPS, o profeta Waze, e nós conseguimos chegar na hora certa. Jesus sai de Cafarnaum, liga no Pai e fala assim: é lá que eu vou fazer milagre. Sabe a segunda coisa que nós vemos aí? E aconteceu pouco depois. Deixa eu continuar aqui na NVI, que estou usando as duas Bíblias. Estou usando a do meu celular e estou usando aqui, vamos lá. E logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. A segunda coisa, querido, que eu quero que você guarde aí, é que Jesus sempre era seguido por dois grupos de pessoas. Amém? Fala para o teu irmão: discípulos e multidão. E existe, aleluia, algumas coisas que a multidão e os discípulos têm em comum. Que ambos, amém, ambos estavam no caminho por causa de Jesus, e estavam falando sobre Jesus. Mas ainda assim existe uma diferença, porque a multidão, na grande maioria das vezes, acompanha Jesus de longe, e os discípulos acompanham Jesus de perto. E se a multidão acompanha de longe, aleluia, no momento do milagre, ela vê o milagre de longe. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ela vê o milagre de longe. Mas os discípulos, aleluia, veem o milagre de perto. A multidão, aleluia, não participa do milagre, e os discípulos são parte integrante do milagre. Então, querido, dois grupos de pessoas seguiam Jesus nessa caminhada. Amém? E eu quero hoje te desafiar e te convidar para você ser discípulo de Jesus. Aleluia, para você se integrar tanto com Jesus, para você começar a ver milagre de perto. Para você começar a tocar em Jesus de perto, para você começar a ver o milagre, tocar no milagre, tá ali na hora exata que Jesus faz milagre, porque Jesus, aleluia, Ele não quer, aleluia, que você veja milagre de longe. Ele quer que você toque no milagre, que você veja o milagre, que você participe do milagre e que você seja o milagre. Está entendendo? Chacoalha o teu irmão e fala assim: vamos entrar para o discipulado. Vamos entrar, aleluia, vamos entrar nesse grupo e vamos ser discípulo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Sorria para o irmão assim: não se contente em ser multidão nunca, cara. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não se contente em ser multidão. Não se contente, aleluia. Senão você só vai ficar vendo o milagre de longe. Olha aquele cara lá. Você viu o que Deus fez na vida dele? Quem já viu isso? Tem pessoas que só contam o milagre e a bênção que está na vida de outras pessoas, mas não tem experiência, intimidade, aleluia, de discipulado com Cristo para dizer: Cristo fez na minha vida, Cristo operou na minha vida, Cristo fez sobre mim, Cristo fez na minha casa, eu estava lá, eu toquei no milagre, eu vivi o milagre, eu fui participante do milagre. Quem está entendendo, diga amém. E vamos continuar esmiuçando a palavra, que eu quero correr com aqui. Vamos lá, olha só, e aconteceu, vamos lá, meu Deus, vamos aqui. E logo depois Jesus foi a uma cidade, vamos lá, foi uma cidade chamada Naim, com ele e os seus discípulos, uma grande multidão, e se aproximou da porta da cidade. A terceira coisa que eu quero que você entenda, para você guardar no teu coração: como era a cidade de Naim, e quem era essa viúva, né? Irmãos,
para você que lê a Bíblia e conhece um pouquinho, você vai entender que as cidades, amém, naquela época elas eram cercadas, amém. E a cidade de Naim era uma cidade pequena. A Bíblia não fala quantos moradores tinha na cidade, mas a cidade era uma cidade pequena e o cemitério era fora da cidade. Tanto é que Jesus Cristo, conforme ele foi chegando na cidade, a Bíblia diz que quando ele foi chegando na cidade, ele já cruzou, amém, com o cortejo fúnebre. Então, queridos, pare para pensar. Só que agora vem umas coisas aqui que é a minha cabeça, é a revelação. E eu agradeço muito o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele começa a revelar umas coisas. Eu falo, Jeová, eu já li isso aqui várias vezes, não tinha percebido isso. Então o que acontece? A Bíblia diz que Jesus vinha com os seus discípulos e uma multidão. E saindo de dentro da cidade, que era uma cidade pequena, e a Bíblia não fala quantos moradores tinha na cidade, porque às vezes podia falar uma cidade de tantos habitantes, não fala. Mas a Bíblia nos dá uma informação muito interessante, que é o quê? Que saía uma viúva. Se era viúva é porque o marido tinha morrido, quem está entendendo, diga glória a Deus. E que ela estava indo enterrar o seu único filho, e que junto com ela vinha uma multidão. Vira para o teu irmão, vinha uma multidão. Fala para o teu irmão, a Bíblia está falando que vinha uma multidão. Aí, queridos, pense comigo algo. O que é uma multidão? Está entendendo? Pergunte para o teu irmão, fala assim, o que é uma multidão, irmão? O que é uma multidão? Né? Multidão é quanto? É 100, 200, 300 pessoas, mais pessoas. E aí, querido, aí, amém, como eu gosto muito da Bíblia, aí eu já lembrei de uma passagem bíblica que Jesus Cristo alimentou uma multidão. A Bíblia fala que Jesus alimentou uma multidão com pães e peixes, mais de 5.000 homens. E a Bíblia fala lá que Jesus alimentou uma multidão, que eram 4.000 homens, né, fora crianças e mulheres. Ou seja, mais de 5.000 pessoas foram alimentadas através de um milagre de Jesus. E a Bíblia diz que era uma multidão. Então, queridos, se nós usarmos a Bíblia como parâmetro, nós podemos dizer o quê? Que se Jesus alimentou uma multidão de 4.000 pessoas, então vamos imaginar que a viúva de Naim levava o seu filho num caixão. Quem está entendendo, diga amém. Caminhando à frente do cortejo, e junto com ela vinha uma multidão. Então vamos falar então que tinha aí umas 4.000 pessoas. Fala para o teu irmão, é gente para chuchu. Fala, é muita gente num enterro, gente. É muita gente. Quem está entendendo onde que eu quero chegar? Tema da mensagem de hoje. Ele quer me zoar. Pastor é zoado mesmo, né? Irmãos, para pensar comigo. Se era uma multidão, então vamos falar. Agora, a cidade de Naim era uma cidade pequena. Então, se a viúva de Naim estava levando o filho para enterrar, e vinha uma multidão, que se a gente levar o parâmetro aí da Bíblia aí, da multiplicação dos peixes, a gente pode dizer então que podia ter umas 4.000 pessoas. 4.000 pessoas para ir no velório de alguém, enterrar alguém, é muita gente. É muita gente. Então algumas coisas nos traz alguns indicativos. Então quem era a viúva? Então obviamente, querido, que a viúva não era uma pessoa qualquer da cidade. Porque se ela fosse eu, ia ter 2 no velório. Minha mãe, se não bater as botas antes de mim, minha esposa. É ou não é? Se fosse uma pessoa não conhecida, dentro da cidade, não ia sair de uma cidade pequena, vai, uma multidão de pessoas para ir no velório do menino. Então sabe o que eu entendo aqui, querido? Preste bem atenção nisso. É que a viúva era conhecida. E a Bíblia não nos fala se de repente o marido que tinha morrido, de repente, imagina que ele fosse o Silvio Santos da cidade. Imagina que ele tivesse um cargo público na cidade e tivesse ajudado muitas pessoas.
ou se a viúva fosse uma mulher rica e que ajudava muita gente, ou se aquele menino que estava sendo enterrado, aquele jovem que estava sendo enterrado, fosse o youtuber famoso da época. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Quem está comigo, diga amém. Mas o fato é que, fala para o teu irmão, uma multidão ia no velório. Chacota, como fala assim, uma multidão estava indo no velório. Quem está entendendo, diga amém. Sorria para o teu irmão aí, fala assim, cara, não, fala, cara, ou se for uma irmã abençoada, fala, minha irmã, se tu morrer hoje, quem vai no teu velório? Ô dúvida cruel. Aleluia. Às vezes eu fico brincando com a pastora, eu falo, ó, se eu morrer, você não pode faltar no meu velório, hein? Senão fica feio. Mas amados, aí o irmão fala, misericredo, pastor, não quero nem pensar na minha morte. Tem irmão que tem medo de morrer, né? É ou não é? O irmão fala assim, eu amo tanto Jesus, eu quero conhecer Jesus. Na hora que fala de morte, o cara fala, vai, tá amarrado. Quer conhecer Jesus, né? Não quer ir pra glória de jeito nenhum, né, irmão? Ai, Jesus. Mas, queridos, a segunda coisa que eu quero que você perceba nessa passagem bíblica, e continua dizendo, logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim, com ele iam os seus discípulos, uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Agora eu quero falar um pouquinho sobre as dores da viúva. Irmão, para pensar comigo. A Bíblia fala claramente isso é claro, isso aí não é, amém, livro de Davi, capítulo 2, versículo 5, não, isso não é comigo, não é a Bíblia mesmo. A Bíblia está falando claramente o quê? Que ela era uma viúva, tá entendendo, irmão? Uma viúva, e que ela estava indo enterrar o seu filho único. Uau! Irmãos, e sabe o que eu acho interessante nisso? É que a Bíblia, ela não fala qual é o nome da viúva. Quem está entendendo, diga amém. Ela não fala assim, olha, a viúva Maria estava indo enterrar o filho. Quem está entendendo? A viúva Sônia estava indo enterrar o filho. A viúva Tânia estava indo enterrar o filho. Ela fala o quê? A viúva de Naim, a viúva da cidade de Naim. Então, anteriormente nós falamos o quê? Que se tinha uma multidão acompanhando, era porque ela era conhecida. Quem está entendendo, diga amém. Só que veja, queridos, que coisa terrível isso. Por quê? Porque ela, obviamente, estava passando o pior momento da vida dela. É ou não é? Ela estava passando o pior momento da vida dela. Por que o pior momento, irmãos? Viúva e enterrando o único filho. E naquela época, preste bem atenção, queridos. Naquela época, preste bem atenção nisso. As mulheres que se casavam, amém? A maior bênção que a mulher naquela época tinha era ter filhos. Quem está entendendo, diga amém. E quando eram varões, homens, amém? Esta família, ela ainda era dada como mais abençoada ainda. Agora veja bem, de uma família abençoada, casada, com filho, ou seja, dentro do contexto da cidade, como eu falei, talvez uma família conhecida, dentro do contexto judaico da época, amém, dos costumes da época, era uma família abençoada. Mas agora, queridos, ela está indo enterrar o seu filho, e a Bíblia não menciona nem o nome dela. Por quê? Porque neste momento, querido, a tristeza, o problema, o que ela estava vivendo, amém, tinha tirado a identidade dela.
porque isso acontece conosco também. Não sei se já aconteceu com você. Porque nos momentos que você, amém, está bem, você é conhecido pelo teu nome. Mas no momento que você está ruim, você perde a sua identidade e as pessoas começam a te conhecer pelo teu problema. Quem já viu isso acontecer? As pessoas começam a te conhecer pelo teu problema. Então alguém da tua rua, por exemplo, se você tem um filho, que ele está lá, e ele está bem, enfim, tudo isso, de repente o teu filho desvia da igreja, é ou não é? Aí o que acontece? Quando alguém passa e olha ele na rua, e fala assim, ó, aquele ali é o filho da irmã da igreja. Quem está entendendo, diga amém. Quando o teu marido não está bem com Deus, e ele bebe, e ele chega em casa e grita e agride, as pessoas olham para você e falam assim, ó, essa é a mulher do bêbado. Quem está entendendo, diga amém. Quando, preste bem atenção nisso, há uma separação e o teu marido te abandona, as pessoas olham para você e falam assim, essa aí é a irmã que o marido abandonou. Sabe por quê, querido? Porque quando nós estamos no momento de sofrimento, de problema na nossa vida, a primeira coisa que o diabo ele tenta fazer é tirar a sua identidade. As pessoas não te chamam mais pelo teu nome, mas passam a te chamar pelo teu problema, pelo teu sofrimento. E é por isso, querido, que aqui nós vemos que agora, talvez aquela mulher era conhecida pelo nome, mas agora ela é conhecida como o quê? Como a viúva de Naim. Quem está comigo? Mas eu quero em nome de Jesus liberar uma palavra apostólica e profética sobre a tua vida. Se o diabo em algum momento da tua vida tentou tirar a tua identidade, e o teu problema, aleluia, foi o ponto de reconhecimento das pessoas, a tua luta, a tua tristeza, aleluia, foi o ponto de reconhecimento em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, que o Espírito profético que está sobre a minha vida, em nome de Jesus, libere algo sobre a tua vida, e gere, aleluia, e algo poderoso na tua vida, e que isso em nome de Jesus caia por terra, porque o diabo hoje vai ter que devolver a tua identidade, o diabo hoje vai ter que devolver, aleluia, o teu nome, que o teu nome está no livro da vida, e o Senhor te escolheu. Quem crê nisso, levanta a mão e dá uma glória a Deus, pelo amor de Deus. Então é óbvio, Juninho, é óbvio que aquela mulher estava passando pelo pior momento da vida dela, uma multidão acompanhando ela para ela ir enterrar o único filho dela. E sabe o que eu acho mais interessante ainda? É que quando Jesus ele vinha vindo e chegando perto da cidade, eles estavam saindo da cidade, e logo com quem de cara Jesus cruzou? Com ela. Quem está entendendo, diga amém. Então pare para pensar comigo. Na maioria das vezes, preste bem atenção, quando alguém que morre e está no caixão, na maioria das vezes você vê o que? A mãe, marido, esposa. Aonde? Quando o caixão está lá sendo velado, ou quando alguém está carregando? Aonde? Do lado. Quem está entendendo, diga amém. É ou não é? Tem gente que se desespera, se joga no caixão, chora, é ou não é? Me leva junto. É ou não é? Queria ter sido eu. Aí apaga a luz do velório e fala, não, estou brincando. É ou não é, irmãos? Mas, queridos, para pensar comigo. Então a Bíblia nos diz o quê? Que vinha o cortejo, e ela vinha andando, e Jesus já cruza logo e fala logo com ela. Por quê? Porque ela não estava do lado do caixão ou atrás do caixão. Ela estava onde? Na frente. Isso indica o quê, querido? Quando você anda na frente, indica que você não quer olhar para trás e não ver o que está acontecendo ao teu redor. Quer ver um exemplo? Quem já viu aqui casalzinho quando briga? Quem já viu? Quando briga no shopping, né? Tem aquela desavença, aí o casal, né, tem aquela coisa. Geralmente você olha ele andando, como é que o casalzinho está andando? Sempre de mãozinha dada.
Aí quando briga, a primeira coisa que um ou outro faz, larga a mão. E o que faz? Nem olha para trás. Por que não olha para trás? Porque não está querendo ver quem está vindo atrás. Quem está entendendo, diga amém. Agora sabe o que eu entendo? Ela estava andando na frente do cortejo, porque o sofrimento e a tristeza dela era tão grande que ela não tinha coragem de olhar para o filho dela no caixão. O momento de tanta tristeza, de tanta angústia que ela estava vivendo, não permitia nem que ela andasse do lado do caixão. E sabe o que eu entendo aqui, querido? Isso é profético, porque o Espírito Santo libera isso no meu coração, e o Espírito Santo vai testificar em muitos corações que estão aqui. Porque a Bíblia diz que ela ia na frente, alguns carregando o caixão, e uma multidão vinha atrás. Isso indica o quê? Ela não estava sozinha. Tinha um monte de gente junto com ela, mas no espírito, ou melhor, na alma dela, ela se encontrava como a pessoa mais solitária daquele momento. E quantas vezes na sua vida você já viveu isso? Quantas vezes na sua vida você já esteve cercado de muitas pessoas ao seu redor, muitas pessoas talvez até caminhando perto de você. Quantas vezes na sua vida você já viveu isso? Quantas vezes já existiu um monte de pessoas ao teu lado, mas no entanto você se sentia a pessoa mais sozinha e mais abandonada da face dessa terra? O Espírito Santo está testificando no meu coração. O Espírito Santo testifica o meu coração e revela que não são uma, duas ou três pessoas que já passaram por isso, e que mesmo que não foi uma situação de morte como essa viúva, existia, amém, uma morte na alma, uma tristeza profunda e uma depressão que doía até os ossos. E é óbvio, querido, aleluia, que nesses momentos algumas pessoas até se levantam para dizer alguma coisa para você, mas você se sente tão sozinho que você não quer nem olhar para trás, você não quer olhar para quem está do teu lado, você não quer olhar para nada. Você, aleluia, está tão, aleluia, avoado naquilo que você está vivendo. O teu problema é tão grande, a tua tristeza é tão grande, a tua angústia é tão grande, as tuas lágrimas são tão grandes, porque a Bíblia diz que ela estava chorando amargamente, porque ela estava chorando, mas ela não estava perto, ela olhava de longe, ela nem olhava, ela ia na frente. Quem está comigo, diga amém. Coloca a mão no ombro do teu irmão. Diga assim: o Espírito testifica neste lugar. Coloca a mão no teu irmão e fala assim: o Espírito Santo testifica nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Quantas vezes você já andou assim? Quantas vezes você já esteve cercado de pessoas? Quantas vezes já teve várias pessoas, talvez uma multidão do teu lado, pessoas no teu trabalho, pessoas na tua casa, talvez a sua família até é grande, aleluia, mas no entanto, a tua angústia te leva, aleluia, te leva a um mundo, a um ambiente, aleluia, de tanta solidão. Será que você já tentou contra a tua própria vida? O Espírito Santo está ministrando. Será que você já tentou se matar? Será que você já tentou? Será que você já pensou em se matar? Você já pensou em tirar a tua própria vida? Você já pensou nisso? Aleluia. É, queridos, mas a Bíblia diz que, eu tenho certeza que dentro desse processo, não uma, não duas, não três, não quatro, mas se tinha uma multidão,
quantas pessoas talvez tentaram chegar perto dela e dizer alguma palavra que pudesse consolar a tristeza e a angústia que ela sentia na sua alma. Mas no início dessa mensagem, eu falei que lá em Cafarnaum, Jesus Cristo tinha ligado um GPS que ia levar ele até a cidade de Naim. Na hora certa, no tempo de Deus, no lugar certo, antes de chegar no cemitério. Aí Jesus chega lá, olha para ela, e talvez Jesus vê o que ninguém daquela multidão pôde ver. Jesus olha para ela e vê aquilo que ninguém pôde ver, e falou para ela uma palavra que talvez outras pessoas falaram, mas que talvez não deu nem mínimo de efeito que a mesma palavra que Jesus falou, que foi essa aqui, ó. Não chores, não chores. Pega na mão do teu irmão. Tá, peraí. O GPS está ligado, amadão. Não chores. Será que você está entendendo, pastor? Essas suas mensagens são meia loucas. Eu só quero que você, aleluia, abra o teu coração, querido, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Porque Deus usa essas coisas loucas, aleluia, para bater a soberba. Deus usa essas coisas loucas, aleluia, para levantar conhecimento. Deus usa coisa louca, aleluia, para levantar doido. Deus usa coisa louca, aleluia, para agir no sobrenatural. Aí Jesus vai lá, no meio daquela multidão, na frente, pega ela e diz: não chores. E agora eu acredito que ele disse para todo mundo que está ali: pare, pista bloqueada, recalculando a rota. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga amém. Jovem, eu te digo, levanta-te. Jovem, eu te digo, levanta-te. Pare, pista bloqueada. Esse enterro não vai para frente. O cemitério está fechado. Recalculando a rota. Pare, pista bloqueada, recalculando a rota. Pare. Acabou. Eu cheguei. Eu estou aqui. Eu sou Jesus. Eu tenho poder sobre a vida e sobre a morte. Pare. Pista bloqueada. Enterro cancelado. Recalculando rota. Nova rota vai ser definida. Mudança de rumo. Mudança de história. Mudança de direção. Jesus muda a direção, querido. Jesus muda a rota da tua vida. Jesus muda o caminho, aleluia, que você achava que você tinha que seguir. Jesus, aleluia, recalcula o caminho. Jesus melhora a tua trajetória. Jesus te defende. Jesus te protege. Jesus te leva aonde Ele quer te levar, querido. Porque o Jesus que eu conheço muda a história de pessoas, muda a vida de pessoas. Jesus é o GPS que já funciona há mais de 2000 anos atrás. Isso não aconteceu só com a viúva de Naim, não. Sabe por quê? Porque a viúva de Naim estava indo para o cemitério. Mas Jesus um dia, aleluia, chamado, questionado,
diante de uma mulher sendo para ser apedrejada, alguém vira para ele e diz o quê? Esta mulher foi pega no ato do adultério. Senhor, o que nós devemos fazer com ela? Porque na lei diz que tem que apedrejar, tem que morrer. A Bíblia diz, aleluia, que Jesus, aleluia, começa a colocar o GPS, se conecta com o céu, aleluia, abaixa e começa a escrever, e o povo fica esperando a resposta. Jesus levanta a cabeça e diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aí a Bíblia vai dizer que todo mundo começou a sair de perto. Qual era o caminho que a mulher traidora ia? Qual era a trajetória? O que ela ia receber naquela hora? A morte. Jesus deu o quê? A vida. Ai, meu Deus. Oh, meu Deus, você está aqui, querido, porque o Senhor te trouxe. Você está aqui porque o Senhor quer falar com você. Você está aqui, aleluia, porque você chegou aqui nessa noite cheio de questionamentos com Deus, reclamando da tua vida, murmurando, não acreditando na direção, buscando uma direção de Deus. E o Senhor está aqui, aleluia, presente, e Ele está dizendo, aleluia, confia em mim, acredita em mim, confia no que eu vou te falar, confia na direção que eu vou te dar, acredita na minha palavra, que eu sou a solução da tua vida. Eu estou encerrando, querido. Ele recalcula a rota, ele muda por completo a direção. E quando você espera e você imagina que é o fim, que acabou, olhe para mim. Ele faz assim, ó. Muda tudo. É por isso, querido, aleluia, que tem tanto ex na igreja. Ex-drogado, ex-bêbado, ex-traficante, ex-traidor, ex-prostituta, sabe por quê? Porque um dia Jesus pegou esse camarada e diz: eu estou recalculando a tua rota de vida, meu filho. Eu estou recalculando a tua vida. Eu vou colocar você na direção, aleluia, que vai te levar à felicidade. E no final, aí a Bíblia diz o quê? Ao vê-lo, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Pista bloqueada, recalculando rota. Jesus disse: jovem, eu digo, levanta-se. E o jovem sentou-se e começou a conversar. Irmão, e entregou a sua mãe. Hoje, quando eu estava estudando a Bíblia, eu chamei meu filho para perto de mim e falei: filho, você quer saber o que eu vou pregar hoje? Ele disse: pai, eu quero. O que você vai pregar hoje? Eu falei: eu vou pregar em Lucas 7:11. E ele disse: pai, o que é que está escrito aí? Eu vou ler para você, filho. E eu li a história para ele. Na hora que chegou nessa parte, o menino arregalou os olhos desse tamanho e falou: pai, que história legal. Oh, querido, coração de criança. Falei: que história legal, pai. Uau. Ele falou: pai, me deu até medo agora. E olha o que aconteceu. E o defunto assentou-se, na outra tradução, e o jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus entregou a sua mão. E olha o que diz: todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus.
ficar abalado em ver um defunto levantando, menino? Quem é que estava lá? Uma multidão caminhando na direção do cemitério. Daqui a pouco, aleluia, encontra com um camarada, para na frente, vira para a mãe e fala: não chora. Como não chora? O menino está morto, viúva, nem identidade tinha mais, era chamada de viúva. O menino levanta, só que ele não só levanta, ele levanta e começa a falar. E aí eu fico pensando, falei, meu Deus. E aí minha cabeça da visesca de ser vai à loucura. Aí eu chapo o coco mesmo na palavra de Deus. Aí eu fico pensando, o que esse jovem falou? E sabe o que eu acredito que ele deve ter falado? Ele deve ter olhado para a mãe dele, a mãe dele em prantos, porque agora as lágrimas não eram somente de tristeza, porque quando o sentimento de alegria vai se envolvendo, aquela lágrima que é de tristeza, ela vai dando lugar para lágrima de alegria. E eu fico pensando, o menino sentando, a multidão toda parada, Jesus Cristo do lado. Ele vira para a mãe e fala: mãe, não chora. Sabe por quê? Porque o caminho era para o cemitério. Agora nós vamos para o lugar de festa. Agora nós vamos adorar a Deus. Agora nós vamos glorificar a Deus. Agora nós vamos exaltar a Deus. Agora nós vamos glorificar o Senhor. Agora nós vamos glorificar o Senhor. Nós vamos glorificar ao Senhor. Sabe por quê? Porque GPS Jesus Cristo, Ele manda te dizer algo nessa noite. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o GPS. Acredita em mim, confia no caminho que eu te dou. Acredita em mim, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Por favor, querido, em nome de Jesus, eu queria que os irmãos que estão pela primeira vez hoje viessem aqui na frente, em nome de Jesus, por favor. Que os irmãos que trouxeram os visitantes acompanhassem junto. Vem aqui, traz essas pessoas aqui. Nós queremos receber essas pessoas aqui com alegria. Eu quero orar por essas pessoas. Vem aqui na frente, você que está pela primeira vez. Vem aqui pertinho, não precisa ter medo não. Eu sou feio, minha esposa já me aguenta há 24 anos. Vem aqui. Agora que os irmãos estão aqui na frente, vem aqui. Eu queria que em nome de Jesus, você também aí levantasse, viesse até aqui à frente em nome de Jesus e ficasse aqui por trás. Eu quero que você em nome de Jesus coloque a mão no teu coração. Queridos, eu costumo brincar dizendo que o Senhor, Ele revela grandes coisas, principalmente através da sua palavra. Eu não sou o pastor de Iná porque eu não descubro, amém, o que acontece na tua vida. Mas o Espírito Santo que testifica em nosso coração fala com você. Eu não sei qual o problema, eu não sei qual é a luta, eu não sei, amém, tudo que talvez você tenha passado ou passe na tua vida. Mas eu sei que o Jesus que eu sirvo, Ele recalcula a rota. Ele muda e transforma vidas. O Jesus que eu sirvo, Ele não traz você para um lugar desse para não estar disposto a falar com você, a te ensinar algo e a transformar a tua vida.
Feche os teus olhos em nome de Jesus. Coloque a mão no teu coração. Eu quero que você se sinta bem com Jesus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Em nome de Jesus, coloque a mão no teu Se não coração. fosse assim, eu não teria dito: vou preparar um lugar. Alguns irmãos oficiais, Eu equipe de virei, encontro, vos viesse aqui levarei pertinho da gente para também, mim perto desses irmãos. mesmo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Em nome de Jesus, equipe de E se encontro, alguém os oficiais me fica aqui por amar, trás. será amado Isso, atrás dos por meu irmãos, em nome de Pai. Jesus. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Com a mão no teu coração, sinta a presença do Espírito Santo. A Ele. Eu quero que você ore, que você fale com Ele. Por favor. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em Isso. vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei Senhor. e me Senhor. manifestarei a Ele. Senhor, que habita em nosso meio. Senhor, que move a tua palavra. Senhor, que muda e transforma vidas. Senhor, Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. oh Deus, E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me Manifestarei a Ele. A Ele. Senhor, nós estamos debaixo, Senhor, de uma autoridade apostólica, Pai. Eu tenho certeza, Senhor, eu tenho certeza, Pai, que é o Senhor que age em nosso meio, que é o Senhor quem fala, que é o Senhor, Pai, que tem o poder, Pai, de fazer grandes coisas. Deus, que o teu amor, que a tua misericórdia, que a tua graça, Senhor, possa verdadeiramente envolver esses nossos irmãos. Não só os irmãos que estão hoje pela primeira vez, Senhor, nos visitando, mas todos aqueles, Pai, Senhor, que ao ouvirem essa palavra, sentem as suas almas quebrantadas, conseguem compreender, Deus, que Tu és o único Senhor. Em nome de Jesus, agora,
que o teu poder se manifeste em nosso meio. E pela tua misericórdia, Senhor, que comece a existir as curas, que os milagres comecem a acontecer, Senhor, que coisas sobrenaturais nos envolvam, Pai, que corações duvidosos, que corações tristes e abatidos possam ser completamente envolvidos pelas tuas mãos, Senhor. Que os problemas que essas pessoas vieram trazendo, Senhor, até aqui, que as amarguras e as tristezas da vida não sejam mais, oh Senhor, o motivo do reconhecimento, mas que o milagre seja o ponto de reconhecimento. Oh Deus, querido, eu não prego para emocionar ninguém, mas eu prego para o Espírito Santo, aleluia, para a palavra de Deus te envolver. Levante as tuas mãos em nome de Jesus. Feche os teus olhos, levante as tuas mãos. Eu queria que os irmãos que trouxeram os visitantes, abrace os visitantes, ore com eles em nome de Jesus. Isso. Vamos entrar numa atmosfera. Me chama pra perto. Que os oficiais abracem os irmãos que estão aqui. Só assim eu não que você me sinto abrace só. alguém. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Meu Deus, sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, isso, querido. faz meu coração ouvir tua voz. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei quais são os teus Me problemas. chama pra perto. Eu não sei o tempo de angústia que você está Só vivendo. assim eu não me sinto só. E eu não sei o que você veio buscar nessa noite. Oh, mas eu tenho certeza. Eu tenho certeza que o Espírito Santo te trouxe aqui. Me esconda no teu coração. E Ele não te trouxe, aleluia, simplesmente por vir participar de um culto. Ele não te trouxe, aleluia, simplesmente, querido. Mais fugir da tua vontade pra mim. Aleluia, para participar de uma reunião. Que vai ser difícil. O Espírito Santo te trouxe aqui, aleluia, para mudar a tua trajetória. O Espírito Santo trouxe aqui, aleluia, para mudar os teus pensamentos. Para abrir os teus olhos espirituais. Eu vou descansar. Algo que você não conseguia ver mais. No teu amor. Algo que você não enxergava mais. Oh, Deus. No teu amor, Senhor. Algo que você não enxergava mais. Oh, meu Deus. O tempo não pode apagar. Algo que você não via mais. Levarão amor. Os problemas tinham te consumido. Os problemas tinham bloqueado a tua mente. O tempo não pode apagar. Os problemas tinham bloqueado a tua visão. Oh, que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir.
te apagar. As muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Meu Deus, é lindo o que Deus está fazendo aqui. Se você pudesse ver, querido, o que eu estou vendo. Larga tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Canta, canta, vai lá. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Só quem crê, levanta a mão e diz: a tua mão me levantará. E se eu chorar, levanta a tua mão e diz: toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. vem, Espírito Santo, E aquieta minha alma, renova e restaura. faz meu coração Que os ouvir tua corações voz. palpitem pela tua presença. Oh, Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. queridos, e eu quero encerrar. Sabe o que? Quando o GPS ele te leva no lugar aonde você tem que chegar, você escuta a seguinte frase: você chegou ao seu destino. Quando Jesus entregou o filho nas mãos da mãe, ele diz: eu disse para você não chorar. Você chegou ao seu destino. É tempo de adorar. É tempo de adorar. É tempo de se alegrar. É tempo de se alegrar. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Meu Deus. E que este culto e essa mensagem marque a tua vida, e que flua de dentro de ti como rios de água cristalina. Os irmãos que estão nos visitando hoje, Senhor, em nome de Jesus,
Eu sou grato pela visita dessas pessoas. E que eles levem nessa noite a paz, o amor e a tranquilidade que somente o Senhor pode dar. E que o amor que está neste lugar flua todos os caminhos da sua vida em nome de Jesus. Eu quero encerrar esse culto. A gente fez lá um painel ali que é o culto do amigo, e a gente fez algumas lembrancinhas para dar para vocês que estão hoje pela primeira vez, também para expressar nossa alegria, né? E isso